Está começando mais um Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bar Talks é uma realização do portal Mixology News, o primeiro podcast brasileiro. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco de la Roche e hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios o cara que fez o jogo mudar nesse país. Um dos nomes mais importantes na coquetelaria do Brasil, o homem com mais horas extras trabalhadas de toda a CLT, ele, com vocês, de professor Spencer Amereno Júnior. Oh, que honra, Marco. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite, meu. E que bom que você conhece uma boa parte da minha carreira e sabe das minhas horas extras. Que honra estar aqui. Quero falar de uma maneira mais sincera e natural possível para os ouvintes conhecer a minha carreira de uma maneira que eu nunca falei antes, assim, quero então realmente me abrir, quero ficar em casa aqui, quero me sentir em casa. Ó, pra quem não sabe, o Spencer, ele é bartender desde 2000, já tem uma carreira que, cara, eu acho que a Netflix já pode ficar esperta aí, porque já rende uma série, né? Dá pra fazer uma série, né? Eu 3 temporadas aí. Os meus 2 primeiros empregos foram os lugares que você também trabalhou. É verdade, a gente vai falar sobre isso também. Ele é sócio e chefe de bar do Frank. É o bar que está por 3 anos consecutivos na lista dos 100 melhores bares do mundo. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale DeGroff ou uma dedada apropriada de Gary Woodman. Desculpa, não dá pra não rir. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim barman. Amém. Muito bem, podemos começar então essa nossa plateia que está aqui empolvorosa, rindo. Que plateia linda. O pessoal acha que é gravado essa oração aqui, tá mais uma prova que não é. Não, o Marco fez ao vivo, quem sabe faz ao vivo, meu. Vamos lá então começar essa bodega. Vamos lá. Spencer, fala pra mim, como era o menino Spencer? O menino? O que é o menino? O menino Spencer, menininho, pitoquinho Spencer. Fico pensando, como que era você era o número 37 da chamada? Eu era um dos últimos e sempre existiu a piada por causa do meu nome, obviamente, né? Então, como Spacely, espacial. Como que era? Em mundo de Douglas na chamada Spencer, Marias. Aí os caras já gritavam Spacely, espacial. Daí pra baixo. E como era o menino Spencer? Isolado, não tinha amigos. Sempre retardado, nerd, querendo fazer as coisas e difícil de como fala, me relacionar. O menino Spencer era assim. A gente não tá na terapia aqui, mas a gente já pode fazer uma reflexão. Eu estudei num colégio de São Paulo, que é o Bandeirantes, né? Que é um colégio de nerd, e cheio de playboy, né? E aí o que acontecia, eu não conversava com ninguém, cara. Eu ficava isolado. Eu era bem, bem, bem isolado. Que é o oposto, né? Pra essa profissão a gente tem que ser carismático, simpático, conquistar todo mundo, mas... É o que eu falo quando eu treino, brigada e tudo. Quando você entra no bar, você é um ator. Você não é você mesmo. Uhum. Claro, você vai entregar o que você acredita. Só que é muito diferente do que nós no nosso cotidiano, né? Eu tenho um pouquinho disso também. Algumas pessoas já ouviram falar que quando eu tenho que entrar numa palestra ou ir para trás do bar da barra e fazer alguma noite, eu tenho que ligar uma chavinha. Tem que cair a ficha. Isso, Marco. Eu ando falando isso em treinamentos, cara. E eu
falo exatamente igual você falou, é a chavinha. Você entra no bar, você mudou a chavinha, você vira outra pessoa, você é o profissional, sabe? Você é bartender. Quando eu tô numa cafeteria, com meu fone de ouvido, trabalhando com meu computador, sei lá, tipo, essa chavinha tá desligada. Venha com calma falar comigo. Sim. Nossa, eu não sou o cara legal. A gente é muito parecido nisso, sim. E você é júnior, né? Eu sou júnior. Seu pai, ele é professor? Ele Como você sabe disso? Ah, cara, porque a gente já conversou muito aí altas horas da vida. Meu pai foi professor de economia do Mackenzie. Meu pai é mó nerd, cara. Meu pai é o cara mais dedicado que eu já conheci na minha vida. Hoje em dia meu pai é aposentado e ele fica, sem exagerar, umas 8 horas pelo menos por dia estudando. Ele Sério? só fica estudando, cara. Meu pai só quer saber de estudar. Que legal. Se eu fosse metade do que meu pai é, cara, eu seria um gênio, assim. Eu conquistaria o mundo. Que legal, isso é uma boa... Gostei. Como foi o primeiro coquetel ou a primeira bebida que você tomou na sua vida? Quando foi isso, você lembra? Lembro, claro. A primeira bebida que eu tomei na minha vida foi... Você jura que eu posso falar? Foi 51 pura, quando eu tinha 12 anos, que a molecada doida guardava a garrafa de 51 e bebia, cara. Foi isso. Pura, na garrafa, pura. Assim. E eu vou te falar que com... Antes de cerveja, você quer saber? Hoje em dia eu amo cerveja, mas eu era moleque, eu não sabia de nada, né, meu? E embora seja proibida, absolutamente importante. Pelo amor de Deus, gente, eu não deveria falar isso. Não encostem nisso, mas foi uma realidade do nosso país. É isso, gente. Né? Crianças não bebam álcool, não usem drogas, tá? Pelo amor de Deus. E pais conversem com seus filhos sobre isso, que é muito importante. Sim, não, mas, Marco, aqui é uma conversa de amigos, né, cara? Você sabe o pai que eu sou. Sim. Aí é outra história, meu. Eu tô falando os erros que eu cometi na minha vida. Claro, ninguém é perfeito, só você, cara. Uma população inteira. Eu acho que na nossa geração, pelo que eu lembro, era muito comum ter essa garrafinha de pinguinha de cachaça guardadinha porque era acessível, sabe? Depois virou meio que a vodka e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu com uns 14 ou 15 anos, já mais velho, porque eu era atleta nessa época, eu fui passar um fim de semana no Guarujá com os amigos, assim, na casa de um amigo tal. Eu sei que eu dormi, capotei numa porta de uma casa de alguém, do lado de fora, assim, na rua, com uma garrafa de baianinha amendoim. E quando as pessoas acordaram 8 horas da manhã pra ir pra praia, eles abriram a porta e eu caí pro lado de dentro da porta. E era uma criança de 15 anos. Mas bom, se for pegar o que a gente fazia nos anos 90... Sim, a gente o que é feio não é exemplo, meu. 90, o que você falou, pelo amor de Deus, gente. Isso é errado, é errado. A gente só tá se abrindo aqui, contando as merdas que a gente fez na vida. Ninguém prendeu meu pai e minha mãe por causa disso. Sabe que tem uma pessoa querendo falar com você? Que legal. Quem é? Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kennedy Nascimento, sou Brand Master da Diageo, grande amigo do Spencer e do Marco. Espero que vocês estejam bem, meus amigos. Saudade de vocês. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma perguntinha pro Spencer, porque a gente conversava muito quando eu comecei a participar de campeonatos e ir para fora, e sempre tinha essa coisa da gente achar as semelhanças e diferenças entre os bares de Londres, Nova York e os bares do Brasil. E agora que o Spencer já está muito mais viajado e teve esse contato com muitos bartenders e bares lá de fora, eu queria que ele fizesse esse paralelo, em que nível que a gente está e como que ele enxerga essa evolução e essas semelhanças e diferenças. Valeu? Abraço, Spencer. Abraço, Marco. Tchau, tchau. A gente falando de álcool, eu tenho um garoto aqui de menos de 18 anos, né? Falando. Boa, abraço, irmão. É isso, que bom ouvir você. Ótima pergunta, maravilhosa. Eu acho que a gente tem um tabu, assim, em cima disso. Eu acredito, Spencer, né? Eu não sou o dono da verdade. Agora que eu tô viajando bastante não, mas consideravelmente. Já tô entendendo o mercado da Europa, de Nova York. Eu acho que o brasileiro é muito vira-lata, meu. Porque pelo que eu vejo lá, eu concluo assim, eu resumo assim, eles fazem... Aqui é um lugar que a gente está conversando entre amigos, então eu vou falar entre amigos. Eles fazem as mesmas cagadas que a gente faz, mas com muito mais estrutura. É isso que eu acho. Sabe? Com muito mais investimento,
variedade de rótulos, estrutura de bar, com uma demanda maior, sabe? Com uma cultura maior, sabe? Eu acho que, hoje, o Marco sabe disso muito, porque ele também viveu isso que tem acontecido na coquetelaria brasileira. A gente subiu muito em pouquíssimo tempo. A única diferença é que no Brasil ainda não tem um volume de bares igual tem lá fora. Sabe, uma cultura, dependendo do lugar, se você eu acho que também dá para comparar, tipo, São Paulo com Paris, São Paulo com Amsterdã, São Paulo com Londres, São Paulo com Nova York, aí isso rende uma conversa boa. Sim. Sabe, e a gente tá bem, assim, no geral, comparado ao nível de, não só de coquetelaria, mas também de serviço. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Sim. Sabe, cada lugar tem a sua peculiaridade, as suas... como fala, por exemplo, Nova York, o tempo de chegada do drink. O drink chega rápido, rápido, é um padrão deles. Só que não chega exatamente bom, entendeu? Você vai para Londres. Londres já tem um carinho muito maior por todos os detalhes de tudo, tal, sabe? Eu acho que cada lugar tem a sua característica. O grande gap que a gente tem em relação a esses lugares é que é a tradição, sabe? É o tempo de estrada que esses bares têm que a gente não tem. Eu tenho uma teoria que eu dividi aqui com o Serrano semana passada, porque ele trabalhou em Londres, né? E que assim, em Londres, em toda cidade da Europa tem padaria e boteco. E às vezes o pessoal fala assim, porque eu trabalhei lá fora, em Londres. Tá, mas trabalhou onde? Você trabalhou num bar decente de coquetelaria? Tem muita gente que faz isso. Você trabalhou numa padaria ou você trabalhou num bar de sei lá o quê? Sim. Que tudo bem. Só que, né, vamos lembrar que existem bares ruins. E a gente tá falando, quando a gente fala de lá fora, parece que a gente tá falando de todas as cidades do mundo. E a gente tá falando de algumas capitais que têm séculos de desenvolvimento. Sim, irmão. Né? Não é, tipo, Estados Unidos, Nova York, você tá falando... Cara, Nova York pra coquetelaria é Salvador pra capoeira. É uma cultura, cara. É isso, cara. Todo mundo em casa sabe o que é fazer um Manhattan, um Dry Martini, cara, sabe? E bem feito. Sim. E brigando pelo cliente. Sim. Né? Tipo, eu quero fazer bem feito. Em casa. As pessoas sabem. Sim. Qualquer pessoa, tipo, é difícil uma pessoa, tipo, também não vamos exagerar, mas um consumidor, assim, em potencial, se você for pensar... Quantas pessoas em Nova York não sabem o que é um Manhattan, um Dry Martini, sabe? A cultura, isso está intrínseco na cultura deles, sabe? Esses drinks. Sim. Já para o brasileiro é uma novidade, é uma coisa... o brasileiro, ele tá apaixonado pela coquetelaria, é o que eu vejo, mas ainda está aprendendo, né? Sim. E você pega aí Estados Unidos, cara, tem um monte de Massachusetts, um monte de Ohio, um monte de Mississippi que os caras fazem old fashion socando a cereja no copo. Sim. Então a gente tem que afinar um pouquinho esse discurso para poder tirar o que presta disso. Exatamente, falou tudo. Socando a cereja e com gelo picado ainda, né? Que é um Wisconsin old fashion que você tá falando. Isso. Por quê? Porque os caras têm e eles valorizam qualquer merda que eles têm, sabe? Eles fazem uma bosta, só que eles colocam um monte de coisa em cima daquilo. O brasileiro é diferente. Pode fazer um negócio legal, mas fica um falando mal do outro e desvalorizando, sabe? Eu acho que o mercado brasileiro é isso que falta. E aí onde a história do vira-lata que você falou cabe super bem. Sim. Eu tava conversando com o Gabriel. Que bate de frente com... Tirando Nova York e Londres, na minha opinião, com o resto do mundo todo. Com todas, sim, eu concordo, Marco. O Gabriel tava falando isso comigo, o Gabriel o último campeão do World Class. Do Benzina. Ele tava falando que o que ele repara, a diferença mais gritante quando ele trabalhava na Suíça, daqui, é a desunião do mercado, da indústria. Eu acho que é isso que falta. A gente se glorificar, engrandecer o outro. Sabe? Que eles fazem isso. É o que você falou. Eu fui beber, irmão. Eu fui pra Londres essa última vez. Eu não bebi bem, irmão. Você sabe qual foi o melhor drink que eu bebi em Londres a última vez que eu fui? Foi no stand da Diageo, cara. Stand, evento.
Bebi um Gimlet bom, melhor do que todos os bares que eu fui, meu. E o pessoal fala que no Brasil o pessoal gosta de coisa doce. Meu, caralho, cara. Lá eu bebi só drink doce, mano. Doce, né? Doce irritante de doce. E eu tô numa fase que eu tô, mano, acidez. Açúcar tá, tipo, me irritando, sabe? Então eu não... O único drink que realmente me agradou essa última vez que eu fui pra lá foi esse, meu. Sim. O que é engraçado, é questionável, né, cara? Você bebeu o melhor drink, você vai fazer uma tour por Londres, visitar vários bares, e o melhor drink que você bebeu foi num evento, sabe? Sim. Eu me frustrei muito, por exemplo, quando eu fiz uma rota em Paris. Que Paris, pra mim, é uma grande Campinas, cara. Campinas eu te amo, mas... Minha mãe nasceu em Campinas, meu pai mora em Campinas. Sabe, eu visitei... quantos bares legais tem pra gente ir? Fizeram uma lista de 10. Eu já pensei, São Paulo tem mais. Sim. E aí eu fui nesses 10 e tipo... Cara, eu voltava em 3. Sim, irmão. Sim. Pô, ali você tá no berço do negócio. Tem uns isso. 200 anos de história aquilo lá. Então a gente também tem que refletir que foi muito rápido no Brasil, que a gente chegou nesse patamar que tá. Lógico, não é Nova York e Londres. Também acho que nunca vai ser, porque não tem como ser. Não vai, eu também acho. Calma, né? Vamos lá, não precisa ser também. Sim. Só que a gente chegou muito rápido num país que tem o tamanho da Europa mais o Caribe junto. Sim. Então a gente tem os nossos desafios também aqui que são gigantescos. Concordo plenamente. A Suíça é do tamanho, sei lá, de Espírito Santo. Sim. Então pô, Kennedy, muito boa a sua pergunta aqui. Kennedy, eu te amo. Cara, vamos falar agora como é que você entrou nessa profissão. O que você fazia antes de fazer o seu primeiro coquetel? Eu entrei nessa profissão em 2000, na Central das Artes, que você também trabalhou, em Perdizes, eu fiz uns freelas lá. A Pianagés. Eu comecei como bartender, trabalhando de bartender, e aí uns meses depois eu comecei a trabalhar de garçom de dia no restaurante e de noite fazer esses eventos, essas festas de quinta, sexta e sábado. Às vezes tinha domingo, é assim que eu comecei. Aí depois você foi pro... Antes eu era vendedor de loja. Meu primeiro emprego foi vendedor de loja numa loja de skate. De skate? Na Galeria do Rock. É mesmo? Sim. Qual loja? Na Possessed, que o dono era o falecido Donald, ex-vocalista do Gritando HC. Caramba. Uma banda de punk conhecida, assim, legal. Né? Que legal. Você era punk antes? Eu sou punk. Você ainda, é punk? cara. Como é que é? Mas a Quando gente eu sou punk de uma maneira, né, madura, de uma Sim. maneira... hoje em dia eu só levo... Você é punk Nutella? Eu acho que sim. Então, hoje em dia eu levo muitos aprendizados, né, que eu tive nessa época. Esse lance de sustentabilidade, de vegetarianismo, isso, eu aprendi essa época, cara. Essa época eu me tornei vegetariano, eu comecei a pensar no planeta, eu comecei a aprender o que é empatia, a falta de empatia que a nossa sociedade tem. Eu aprendi muita coisa nessa época, E você segue firme vegetariano? Eu sou vegan há 7 meses e vegetariano há 22 anos. E aí você... Eu já tentei ser vegan muitas vezes, né? Vegan é um dizem inferno. que o queijo vicia, né? Pois é. Tem uma... É químico o lance, né? O vício que o queijo dá pra nós e tal. Por 10 anos eu fui vegetariano, né? Eu lembro, eu achava que você era ainda. Eu não sou mais. Embora a vida vai e vem, a gente vai aprendendo com cada etapa, né? Mas o queijo é um negócio muito louco. Porque é uma porta que divide os mundos. Se você não come queijo, você está fadado a levar o seu saquinho de comida para tudo que é o lado. É isso. Embora a gente hoje viva numa sociedade muito mais atrativa para quem quer ser vegano. Sim. Né? Mas é difícil. É difícil, eu sei. Mas pelos bichinhos, cara. Eu sou louco por bichinho. Eu tenho 3 gatos, né? Agora que eu separei, eu tinha 6. Né? Agora que eu separei, ficaram 3 com a minha ex-mulher e 3 comigo, mas eu cuido dos 3 que estão com ela do mesmo jeito. Qual é o seu problema em ser vegano e colocar nome de pedaço de bicho morto nos animais? Exatamente por isso que eu coloco. Para as não comer pessoas eles. Verem que... Pra você não comer os seus gatos. Na verdade não é, tô mentindo. Tô só fazendo média. Você sabe que eu tenho um fetiche que é fuçar o Instagram das pessoas, né?
Eu vou lá na primeira foto da pessoa, chego, só pra ver qual foi a primeira foto que ela postou. Espero que eu não tenha postado nude e esqueci. Você tem uma foto que você tá ali deitado numa cama, abraçado. Com o torresmo. Com o torresmo. Sim. Vamos falar agora de um pouquinho de bar, né? Sim. Esse papo chato agora de bar. Como que você chegou no Mini? Eu cheguei no Mini de uma maneira que foi assim, uma coincidência que não foi coincidência, né? O Marcelo Serrano foi o que era chefe do Mini, né? Isso em 2009, no fim de 2009. Ele foi dar um treinamento no lugar que eu trabalhava, que você também trabalhou. Inaugurei lá. O Piola da Lorena, exatamente. Junto com o Baceto. Exatamente. Trabalhei 3 dias lá. 3 dias, boa. Me retirei. Então, lá era difícil mesmo, gatão. Eu sei como é. Então, o que acontece... Eu lembro, você me contou essa história. Então, aí ele foi. Aí, como eu sabia que era o Marcelo Serrano, eu já conhecia o Mini. Meu sonho era trabalhar no Mini, você quer saber? Era meu sonho há alguns meses, mas era meu sonho. Tipo, era um sonho recente, mas era. Isso eu não tô inventando. Foi coincidência, cara. Aí ele chegou, eu falei, nossa, é o Marcelo Serrano que trabalha no Mini. Aí, cara, eu fiz um drink pra ele, tipo, eu me entreguei, eu fiz o máximo que eu pude. Eu falei de Jerry Thomas, de Harry Johnson, que eu já estudava bastante. Eu lembro. E aí, cara, eu tentei entregar tudo o máximo que eu pude pra ele. E aí ele me ligou, tipo, 3 dias depois. Ele falou, Spencer, eu quero conversar com você, que eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Obviamente eu nunca imaginei que ele ia me chamar pra ser chefe do Mini. Eu achei que ele ia me chamar pra ser chefe de alguma consultoria que ele tava dando e tal. Aí, quando ele falou isso, cara, juro, tipo... Nossa, eu nem sei o que aconteceu direito, eu nem lembro, mas eu fiquei, assim, em êxtase, eu fiquei maluco e fiquei, tipo, estudando. Aí ele marcou uma entrevista minha com o Daniel Fialdini. Esse cara, eu gosto de falar do nome dele porque ele... ninguém fala tanto dele, mas ele foi um divisor de águas da coquetelaria brasileira. Porque ele era um apaixonado, um entusiasta. Ele investiu uma puta grana no Mini, sabe? Mais por paixão e amor do que tudo. Sim. Aí eles marcaram uma entrevista minha com o Daniel. O que aconteceu nessa entrevista? Eu falei, eu tenho que... Eu comecei a estudar, devorar livro. Aí eu cheguei na entrevista, cara, eu dei um show. Eu falei sobre, a história da coquetelaria inteira pra ele. Aí ele ficou de cara e me contratou, cara, na hora. Eu vou fazer uma pausa aqui na sua história pra contar que o Spencer eu conheci, era 2011, talvez. Acho que antes, Marco. Você me conheceu no... Não. Você me conheceu... A segunda vez que a gente se encontrou, você foi de lambretinha no Piola me levar semente de coentro. Você lembra disso? Lembro. E a primeira vez, você lembra? Não. Como é que você sabe que é a segunda, então? Porque eu sei que é a segunda, mas eu não lembro da primeira. O Spencer foi... Porque a gente marca umas coisas na cabeça, tipo, que as outras somem, mas... Exato. O Spencer, pelo que eu me lembro, foi a primeira pessoa que saiu, a primeira pessoa de outro estado que foi fazer um curso meu. Você era 2000 e bolinhas. Sim. E você foi pro Rio de Janeiro fazer um curso. Mas isso foi depois, Marco. Não foi antes. Foi depois do curso. Primeiro você me levou a semente de coentro lá. Então eu já devia te conhecer, foi a primeira. Eu ia passar com uma semente de coentro. Eu já sabia quem você era. Não sei se a gente se conhecia pessoalmente, mas eu já sabia quem você era, com certeza. Mas eu tava com essa coisa na cabeça. E ainda você me esnobou. Você falou, você sabe o que é isso? Quase que eu falei, não, imagina, não sei. Mas caralho, eu pego pra ser snob que não demora muito, né? Eu nasci com essa proeza. E o Spencer era um graveto, magrelo, de bandana preta. Eu ficava treinando flare de alto no... Sim, eu tive essa fase, como eu falei pra vocês. Eu já passei por tudo que essa indústria pode proporcionar pra gente. Deixa eu servir você, gatão. Obrigado. Imagina. Que legal. Prazer. E aí, como é que foi... Conta pra mim, tipo, o que mudou na sua vida no Mini? E como que foi fechar o Mini? Porque tem gente que nunca...
Tem gente que nem sabe que o Mini existiu. Sim. Acha que... Aliás, é uma mania que a gente tem de achar que a gente inventa a coquetelaria a cada 3 anos, né? Sim. Então, não, galera, teve bares importantes 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Sim, irmão. E a gente tá aqui pra ajudar vocês a lembrar disso. Sim. Fechar o Mini foi muito triste, cara. Foi um baque, cara. Foi muito ruim, muito ruim. Eu lembro no fim a gente chegava e tava anunciado que o Mini ia fechar, então... tinha um volume altíssimo. Como tava fechando... o bar não comprava mais bebida, então faltava um monte de coisa. Foi tipo um puta baque, mas um puta aprendizado, porque a gente aprendeu que, as coisas não são perfeitas. Até hoje a gente vive isso, sabe? Você vendo de fora é uma coisa, você vendo de dentro é outra. Foi, uma coisa, um baque enorme fechar o Mini. E você perguntou antes, desculpa, o quê? Como a que cerveja foi? já tá fazendo efeito, já. Não, nem sei o que eu perguntei. Você conheceu algumas pessoas lá naquele balcão que foram importantíssimas, né? Sim. Trabalhou muita gente com você lá no bar que... Dentro do bar, você tá falando? Também. Sem dúvida. Também. Todo mundo, que trabalhou lá comigo. Kennedy começou lá. Sim, o Alex, que agora tá no Riviera. O Milhouse, que agora tá com a tônica... Riverside? Não. London Essence, que é uma tônica excelente. Não só tônica, tem ginger ale também, ginger beer e soda. Tá. O Milhouse é um monstro trabalhando. Passou muita gente legal. Foi uma delícia. Ixi, lá a gente morava, A gente tava até às 7 da manhã. A gente saía, tava claro, quase todo dia. Deixa eu me gabar um pouquinho aqui pra ninguém que tá ouvindo a gente. Eu tive o prazer de ter um drink meu na carta do Mini, cara. Que ótimo seu drink. Respeita, porra. Porra, fodástico seu Monte drink, Cristo, cara. Maravilhoso. O pessoal mandava mensagem pra mim, não tinha Instagram nessa época, não tinha essas coisas nada, acho ainda, né? Sim. Falei, cara, o pessoal tá tomando drink lá. Delícia. E eu lembro que o Spencer tinha falado assim, eu queria botar um drink com café legal, né? Eu queria botar um drink seu, Você sabe, a gente conversou, era você verdade. que eu queria. E aí eu falei, cara... Eu falei, escolhe um drink que você quer colocar na carta do Mini, lembra? E esse drink era que mandou. Fodaço, Sim. Só que era super complicado e de chato. fazer, chato. E tinha que comprar um equipamento Aeropress, que era né? Na época, fazer infusão, né? Era chato de fazer, Marco, eu não vou mentir pra você. Sorte que ele tava ele era o último do cardápio. E você sabe que na prática isso existe. O último drink do cardápio ele vende menos. Então a gente tinha essa, porque se saíssem vários num volume, a gente nadava feio. Você foi buscar o café lá na Raposeira, certinho, fechou com ela. Sim. Incrível. Delícia esse drink, Marco. E aí você foi trabalhar num bar de shopping. Sim. Que era o Isola. Sim. Que eu sei que não é verdade isso, mas eu sempre guardei essa história no meu coração. É uma besteira, um preconceito idiota danado, mas você sabe. Eu falei, imagina. Bar que tem que pegar a escada rolante pra chegar nele, eu não vou. Concordo. Eu acho que você e metade da população pensa isso, cara. Porque aquele bar ganhava prêmio, tinha uma coquetelaria de vanguarda e tal, mas, não tinha volume, não tinha cliente. A gente tinha... Ixi, ele existe ainda, mas ninguém vai saber. Tinha sábado que, juro pra você, tinha 5 mesas, cara. 5 mesas. Que era pequeno, o bar tinha ali 3, 4 lugares, né? Quem que quer ir no shopping? Quem que fala, vamos pro rolê? Vamos no shopping beber? Não existe isso, e saindo do Mini, né? Que era aquela coisa super intimista. Puta, mano. De repente chegar ambiente, cara. O ambiente do Mini, cara. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no Mini como cliente. Foi eu não lembro se foi quando eu descobri que o Marcelo tava de olho em mim ou antes. Talvez foi um dia antes. Eu olhei aquele pé direito, eu olhei aquela prateleira, aquele clima intimista, de speakeasy, aquela entrada disfarçada. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, cara. O ambiente conta muito, né, Marco? Quem quer ir num bar em shopping, Só que a gente ganhou muita coisa, sabe? A gente... nós não criamos, obviamente, mas conseguimos viabilizar numa realidade de mercado brasileiro
técnicas, por exemplo, gelo cristalino. O Sub tinha, mas eles não faziam. A gente começou a fazer, sabe? É muita coisa, sabe? A gente começou ali, sabe? Sim. Muita coisa. E lá você Glassware mais... Como o volume não era tão grande, a gente conseguia esse lance que eu tenho até hoje de ter a carta com um copo para cada drink, sabe? Essas coisas que, você sabe que é super difícil viabilizar isso numa realidade brasileira. A gente eu comecei, o Maurício, né? Sim. Que, o Maurício Barbosa, faço questão de falar sobre ele, que trabalha no Tuju. Esse cara é um monstro, Eu tive a sorte de encontrar ele na minha vida, me ajudou pra caramba também. Ali aconteceram muitas coisas especiais na minha vida, mas volume de bar não tinha. Sim. Não tinha, era vazio aquele bar, É verdade. E aí você caiu lá no Batidas e Petiscos. Uhul! Conta pro pessoal onde fica o Batidas e Petiscos. O Batidas e Petiscos ficava aonde hoje em dia é o Frank Bar, no Maxud Plaza. Respeita, aqui é jornalismo investigativo, rapaz. Sim. Era um bar muito legal. Se vocês querem saber, o Mestre Derivan trabalhou de barback lá, tá? Ninguém sabe disso. Você sabia disso? Não sabia. Então saiba. Mas eu sei quem era o chefe de bar lá por 20 e tantos anos. O Dutra, Mestre Dutra. Sim. E sim. o Orides esteve por lá também. O Orides fez muita história lá, né? Filhos também, né? Você até tossiu, né, vagabundo? Ai, senhor. Você lembra uma vez que você ligou pra mim pra falar do Batidas e Petiscos? Não. Não lembra, cara? Não. Eu não sei Desculpa, se eu sonhei, minha memória eu não sei é ruim. Se eu sonhei com isso, eu mas acho eu vou que contar. Aconteceu, é que a minha Você memória ligou, é muito eu falo ruim, assim, cara, vai rolar o bar, não sei se você tinha fechado e tal. Pô, a gente conversou uma meia hora no telefone e tal. Aí você falou, só que o nome chama Batidas e Petiscos, cara. Cara, Karina, o Henry queria continuar esse nome, você sabia? Ele queria que o Frank chamasse Batidas e Petiscos. E ia chamar. A minha sugestão de nome foi Henry's, né? Henry's, abrasileirando, Henry's Bar. Em homenagem ao avô dele. Mas ele não quis. Aí o que acontece... porque é normal, uma empresa que estava muito solidificada, assim, era uma coisa, era assim, né? Então tinha um pouco de medo de mudar. Mas hoje em dia é o Maxud, virou outra coisa. Tá evoluindo de um jeito, Principalmente o lobby, Né, Karina? Dá pra ver, cara, tudo que... Vocês fazem eventos lá, fazem... Sim. Tem as bandas que tocam lá, né? Sim, tem um salão de cabeleireiros, tem a Vino, tem a Havana no lobby. Agora abriu um lugar de... Abriu hoje, né? Hoje ou ontem? Quando? Terça-feira abriu uma exposição de arte lá. Que legal. O Maxud tá lindo, cara, hoje em dia. Porque o que acontece? A gente tá seguindo uma direção completamente diferente. Não esse luxo e tal. O Maxud tá, hoje em dia, virado para experiências. Sabe? Experiências diferentes. E que marquem, né? O consumidor, o cliente, o hóspede. E tá funcionando, tá bonito. Sim. Mas essa época do Batidas tava... O Henrique, eu cheguei no Maxud, acho que 4 meses depois que o Henry Neto assumiu. Então tava tudo difícil pra todo mundo, Ninguém sabia o que ia acontecer. Tava todo mundo meio travado, meio inseguro, sabe? Sim. E aí, falando em experiências, você tem a sua nova carta que já tá aí há uns meses, né? Sim, eu achei que você tava falando da nova que eu já tô fazendo já. Isso aí a gente provou, pra você que tá aí ouvindo a gente provou hoje aqui Pode falar? Lógico! A gente provou um sorbet de chartreuse. Feito especialmente para você que vai provar essa nova carta. Delícia. Mas essa que tá rolando agora, que é a dos 4 essa que elementos. Tá rolando é a do sorbet de chartreuse. Que é a dos 4 elementos. Sim. E que é a edição... Qual é a quinta ou sexta? Quinta carta. Quinta carta. Eu fui apaixonado... Passa rápido, né, Marco? Passa. De todas as cartas que eu provei, eu fui apaixonado pela segunda.
Que legal. Ela estava aqui no meu coraçãozinho. Tinha ali uns clássicos. E você deixou os clássicos que eu gosto lá na carta ainda. Que legal, Gatão. E o que mudou dessa carta, quinta, pra segunda ou pra primeira carta? Como que você acha assim? Ou faz aí uma visão sua de como é que as cartas evoluíram. Claro. A primeira carta, a gente tava, tipo, sem a mínima visão do perfil de consumidores, de convidados que a gente ia servir. Então, e também, como eu expliquei para você, a gente estava chegando num bar, num hotel que estava um pouco defasado, tal. Então foi uma raça, foi luta, raça, tudo simples. Não sabia o que eu ia encontrar, mas você sabe disso. Eu treinei, eu criei uma cultura no Frank que todo mundo que trabalhava lá ia se entregar o máximo que pudesse para os convidados. Uhum. E você sabe que isso é a essência do trabalho. Sim. Sabe? A gente até passou do ponto um pouco no começo. Aí, a segunda carta, eu já comecei a pensar qual era o perfil do consumidor que eu tinha, ou do convidado. E aí eu já comecei a criar um pouco mais em termos de, principalmente, estética, o que eu vou fazer. A gente fica nessa dúvida e a gente sempre apela para drinks frutados e tal. Uhum. Aí a segunda carta eu já não precisava fazer tanto isso, sabe? Uhum. A terceira carta, na minha opinião, foi a melhor carta que eu fiz. Ela exatamente conseguiu entregar o que eu... Quer dizer, até o momento, né? Uhum. Eu consegui entregar o que eu estava tentando entregar desde a época de Mini. A quarta carta, eu tentei me adaptar ao mercado, me simplifiquei, mas o meu simples, humildemente, o nosso simples do Frank, como todo mundo diz, é cabeçudo pra caralho. Uhum. Então funcionou. Essa carta atual eu acho a melhor carta que a gente tem. Óbvio, eu sou suspeito para falar isso. Porque eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar. Sabe, todos os detalhes, os pontos, quando precisar, eu consegui me colocar exatamente no lugar do convidado, do consumidor, de quem está bebendo o drink e entregar um drink que eu gostaria de beber, sabe, nada com muito exagero de estética, poucos ingredientes, coisa saborosa, sabe, porque você sabe, o mercado, a indústria mundial... tomou uma direção, agora voltou, né? Highballs, poucos ingredientes. Sim. Mas há 2 anos e meio, ainda reinava esse lance de eu vou colocar um ingrediente que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, porque eu vou aparecer e todo mundo vai ficar sabe? Tipo, parece que o foco ficou muito no bartender, todo mundo é mixologista, tal. Não, cara. O cliente, o convidado é o foco de tudo. Sim. Então, essa carta eu consegui equilibrar esse lance da criatividade do bartender, né? Que óbvio, a gente gosta de ser artista. Na verdade, a gente é artista. Uhum. Mas a gente faz pro convidado, a gente não faz pra gente. Eu acho que essa carta eu consegui equilibrar, sabe? Eu consegui dar pitadas boas de tudo que a gente precisa. Sim. Mantendo uma essência, uma base forte, que é o que eu venho fazendo há 20 anos. Vou fazer 20 anos agora de ramo. Sim. E é bom porque, assim, essa quinta carta, você já não pega uns perdidões de paraquedas, né? Sim. Como na primeira e na segunda. Que, sim, nossa, que legal, sim. Deixa eu tomar uma caipirinha. Sim. Caipirinha, porque caipirinha pode ser incrível em qualquer bar. A gente vai fazer uma carta de caipirinha agora, viu? Vocês querem saber? Posso falar, Karina? Não. Eu acho que você já falou. Não posso. Mas eu não vou falar com quem. Não vou falar com quem, que é um cara muito foda. Não, a gente vai fazer uma carta de caipirinha em parceria com ele. Ninguém ouviu, ninguém sabe. Não. Mas aí você já pega nesses anos seguintes uma galera que entendeu o conceito, que gostou, que quer voltar. E quem não gostou, cai fora. Sim, tipo, exatamente. Cara, não sei se você serve lá, sei lá, Aperol Spritz. Sirvo. Serve. Mas essa carta que eu te falei... Se a pessoa acha que a gin tônica que você serve lá não é a gin tônica que ela quer tomar, ela vai pro bar que ela entende. A nossa terceira carta que a gente gostava, a gente servia um Aperol Sawyer ao champanhe,
que é uma releitura... Não, uma releitura de um drink de um hotel do começo do século XX que servia o mesmo drink com sorvete de baunilha. A gente fez um sorvete de Aperol. Agora a gente está aprendendo melhor a fazer a textura desse sorvete. Mas é um desafio. Pra gente, Marco, é um constante desafio. A gente nunca tá, acomodado. A gente sempre se coça e fica se questionando como eu vou fazer melhor, como eu vou fazer diferente, como eu vou fazer o convidado ficar, louco, olhar e falar, nossa, de onde eles tiraram isso? Só que, obviamente, bebendo algo saboroso, que agrade o paladar. Sim. Sim. Sabe quem quer falar com você? Quem? Grande Spencer, como vai? Tudo bem, Marco? Tranquilo? Alex Nazarias do QT Pizza Bar. Primeiramente, parabéns aí por esse projeto que tá bem bacana. E eu queria saber do Spencer aí, do que ele tem a dizer sobre o nosso futuro pós-balcão, que eu acho que nossa carreira é relativamente curta, sendo saudável, e chega uma hora que o corpo começa a cobrar os abusos que a gente tem na profissão. E eu queria saber aí dos caminhos que ele vê para a gente seguir, como se preparar para esses caminhos, como a gente se projetar para ter uma vida um pouco mais saudável e sem se desligar da coquetelaria, que eu acho que é a paixão de todo mundo aí. Valeu, galera, um grande abraço. Valeu, velhinho. Boa, Alex. Ótima pergunta. Na verdade, eu acho que essa é a pergunta principal que a nossa indústria tem que fazer, né, na fase que a gente está. Realmente, esse ramo, por trabalharmos muito, por ser muito puxado, só quem está anos e anos atrás do balcão sabe o tanto que a gente é cobrado, o tanto de pressão, o tanto de entrega, é uma coisa maluca. Bartenders tendem a beber, né? E acabar criando esse vício, esse alcoolismo. Na minha opinião, a indústria tem que falar mais sobre esse assunto para os novos profissionais. É algo essencial, é o assunto da vez. E também criar uma cultura não só com os profissionais, mas com os donos de estabelecimentos, para criarem condições um pouco melhores para os profissionais não ficarem... vou falar se matando, mas ficarem assim com uma carga muito, muito forte, mais do que um ser humano consegue entregar, né? Que a gente que trabalhou em bar sabe dessa dificuldade. Sim. A minha opinião é que o alcoolismo, esse consumo de álcool abusivo é um grande problema na nossa indústria e a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Muito mais, para educar essas gerações que estão chegando, porque realmente é uma realidade, é uma realidade. Os profissionais tentam esconder isso, mas isso é uma realidade. Sim. Eu estava conversando essa semana com a Michelle Rossi lá do FEL e a gente tem uma notícia aqui que é uma bomba agora. Agora vinheta para bombas. A Di não tem vinheta, não. Estou saindo agora no final de novembro do FEL. Eu recebi uma proposta que eu acho que é o que a gente, ou pelo menos alguma parte das pessoas que trabalham nesse meio esperam, que é passar para o lado mais de gestor da operação em si, do que necessariamente estar atrás do balcão. Essa parte de elaboração de carta, montagem de equipe, começar a estruturar o bar, da sua raiz, para fazer com que a operação corra de uma forma plena. O FEL segue firme e forte. A gente fez uma reestruturação interna para dar oportunidade para quem já está dentro da casa. E a partir de final de janeiro, começo de fevereiro, vocês tenham mais novidades sobre o que eu estou fazendo. E aí ela falou pra mim que um dos motivos, né, dela sair é porque ela precisa cuidar da saúde dela por conta de muito tempo em pé trabalhando, por conta de tudo isso. Ela disse até que você tem uma boa bagagem de história com ela, com esse problema que
que é trabalhar em pé todo santo dia. E por conta disso a gente anunciou aqui, conversei com a Michelle, que ela vai sair esse mês do FEL. Então o FEL segue firme e forte aí e a Michelle vai para outros projetos. Que bom, meu. A Michelle merece muito evoluir. Ela é super trabalhadora, super focada, meu. Por tudo que ela sempre fez, ela se entregou ao máximo. Ela merece isso. Ela tem um problema nas costas muito ruim mesmo. Eu imagino que deve atrapalhar ela demais. Meu, se você ver a crosta que eu tenho no pé, você vai ficar com nojo, sabe? Eu já fui garçom, não só bartender. Eu fui garçom, cara. Eu fui garçom em 2 trampos. Esse ramo, meu, consome a gente fisicamente. E aí nessa... eu acho que a Michelle tá nesse patamar que a Michelle tá, que eu também estou, consome mentalmente, a saúde mental, sabe? Muito estresse, muito problema que você tem que resolver, ansiedade, você não dorme. Olha o tamanho da olheira, ó. Aqui, ó. Olha eu de perfil. É roxo o meu olho, cara. Isso há tempos. E ela merece, meu. Eu enxergo que esse é o caminho que um bartender, ou uma bartender, né? Desculpa, não quero ser machista, mas a língua portuguesa é machista, tem que seguir. Sabe, uma hora tem que sair desse negócio. Eu acho que tem que tomar pancada um tempo, sabe, para aprender. Sim. Mas tudo tem limite. Uma hora isso tem que acabar. E aí tem que, exatamente o que ela falou, tem que olhar mais por esse lado de gestor, ter essa visão mais ampla, né, do negócio. Não só aquele negócio de bar, servir, né, que a gente fica bitolado. E a gente vive numa geração que a gente tem esses novos espaços, né? A geração do Derivan, do Cascão e companhia, você não tinha pra onde ir. Sim. Ou você ficava no bar em pé até os 50, 60 anos, ou você ia ficar desempregado. O Derivan até hoje fica em pé no bar. Sim, forte. É a coisa que eu mais admiro ele. Eu acho ele um monstro, cara. Ele fica bonitão, lindo, falando super bem, sorrindo de pé no bar, cara. Ele é um incrível. Monstro, sim. E a gente tem nessa geração esses novos cargos, né? Você tem indústria, você tem consultoria, você tem uma série de outros caminhos que você pode e deve pensar. Mas é um caminho arriscado, você sabe, irmão. Sim, é um caminho arriscado. Sem dúvida. Não. Você ser bartender registrado de um lugar, obviamente você vai ganhar menos e ter menos... Vai ter mais segurança. Sim, você vai ter mais segurança. Sim. E você ir para outros caminhos, indústrias, consultorias, você começa a correr um risco maior que, se você é bom, você vai andar. Se você é meia boca ou ruim, você vai penar, porque com certeza... Muito obrigado. Nada. Sendo servido aqui. Tô falando perto aqui que eu vou te servir, imagina. Obrigado. Você viu o restinho da breja aqui. Tá ótimo. Da Red Ale, né? Que a gente tá bebendo agora. Red Ale. Ai, que delícia. E falando nisso, vamos polemizar um pouquinho aqui? Sim, pode. Vamos lá. Bartender ou mixologista? O que você acha dessa questão aí que confundiu o mundão nesses últimos 20 anos? Eu não acho mais nada, cara. Eu já passei dessa fase. Minha resposta é essa. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, trabalhar, estarem contentes com o que elas estão fazendo. E não importa como chame, meu. Acho que só tem que funcionar, sabe? O bar tem que funcionar. Se você tem um cara que fala que é mixologista ou barman no bar e ele sabe trabalhar, não importa o que você fala que ele é. Eu acho que você só tem que entregar e saber trabalhar. Né? Aqui no nosso ramo, cara, querendo ou não, tudo gira em torno de paixão, né, Marco? Você sabe. Ninguém trabalha no ramo de bar se não tiver paixão, né? Porque é uma roubada do caralho, né? Eu já tenho uma outra teoria, cara. Eu acho que é o trabalho mais bem pago da história da humanidade. Eu acho, se souber entregar. Eu acho também. Eu juro que eu concordo com você e não tô fazendo média. É o trabalho que paga mais honestamente. Só que você tem que trabalhar. Como a gente falou, tem que criar crosta no pé e fazer as costas doer. Sabe? Que é o que acontece. Que é uma bosta, mas acontece. Eu penso em todos os advogados, publicitários, médicos e jornalistas que demoraram anos e anos para ter um certificado para poder ganhar um dinheiro com isso. E o bartender reclamando, ganhando um salário de advogado médio e reclamando sem ter pagado um livro
de 500 páginas e ter lido ele, eu acho que é o salário mais bem pago da humanidade. Marco, mas é dificílimo você trabalhar num bar, numa operação e perdurar anos ali. É um trabalho muito exaustivo, sabe? Que consome a vida da pessoa. Cara, bartender não tem vida, cara, você quer saber? Não tem, não tem. E na gringa é pior ainda, cara. Na gringa os caras trabalham mais ainda, cara. Na gringa 1. Aqui também. Em Londres. É porque o Brasil acho que tem umas leis mais sérias sobre Me ajuda isso. aí, porque eu tô tentando uma campanha pra um bartender em Londres, ele trabalha 12 horas, é o normal. É o normal. Normal do trabalho no bartender em Londres é 12 horas. Em Amsterdã também, em França também. Brasil não, é 8 horas o normal. O que já é muito puxado. Muito, né? O ofício de bartender é um ofício muito puxado, que consome muito profissional, sabe? Eu acho que tem que ganhar bem mesmo, cara. Sabe? Eu concordo com você. Né? E outra coisa muito importante de falar, o bartender, ele tá no front, ele tá de frente a frente com o convidado dele. Ou ele entrega ou não, sabe? Ele não tem brecha pra ficar inventando, pra ficar, sabe, criando mentiras e tentar entregar. Ele tem que entregar, ou ele entrega ou não, sabe? E a entrega é difícil, você sabe, cara. Né? Não, é uma delícia, é um tesão, concordo, a gente ama essa porra. Contigo. Mas consome demais a pessoa, cara. Ainda mais eu que sou um senhor de 41 anos, gente. Me respeitem. Vamos falar, tem quem quer te mandar um recadinho aqui também, ó. Ai, que delícia. Opa, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Santos, sou bartender aqui de Minas, a mesma terra do nosso queridíssimo Tony Harion. Prazer estar aí com vocês. Mestre Spencer, sobre esse momento gin tônica que a gente vive no Brasil, você acha que ele veio para ficar de vez? E você acha que ele contribuiu bastante para tirar as pessoas do porto seguro, do paladar mais tropical? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Tiago, um prazer em respondê-lo. Eu acho que o gin tônica é importante, foi e é importante, mas não foi uma revolução tão grande no Brasil, né? A gente pegou esses resquícios de Espanha e Portugal, de gin tônica e tal, na minha opinião. É bom, cara. Né, Marco? A gente no Piola servia Sex on the Beach, Apple Martini até umas horas. Servir gin tônica é muito melhor, né, cara? Até porque a gente faz uma tônica artesanal lá, tal. O gin tônica é um drink que tem muito mais abertura a esse lance mixológico, né? Que a gente estava até falando desse termo, se é bom ou não, né? De gastronômico e tal, na minha opinião. Só que assim, se você for servir um gin tônica numa taça balloon com uma tônica bosta e um gin e uma salada de frutas, aí eu já não acho legal, sabe? Eu acho que a gente... eu sempre falo isso, a gente pode explorar tudo. Tudo pode ser servido de uma maneira sensacional. É só você ter o exemplo, aquela carta que o Artisan fez, que tinha uma sessão que era disco, sabe? Que eles faziam Sex on the Beach, faziam Blue Lagoon, sabe? Eles faziam de uma maneira de excelência, sabe? Eu acredito que tudo você consegue fazer de uma maneira boa. Tudo. Não importa se é gin tônica, se é Sex on the Beach. Mas o gin tônica... ajudou, mas não sei. Eu acho que é uma fase que a gente está vivendo que é um delay, né, do que aconteceu nesses países que eu falei, que é Portugal e Espanha principalmente, né? Porque você vai para Londres, os caras te servem um gin tônica, eu fui no bar do Tony Conigliaro, o cara te serve um gin no copo e a tônica à parte. Num copo longo, simples, com uma rodelinha de limão. Extra. Sim. Spencer pede gin tônica no bar do Tony. Não pedi. A menina, o casal do meu lado que bebeu. Ai. Essa seria boa, hein? Eu Qual pediria, é o futuro né? da coquetelaria? Eita, que pergunta difícil. Essa é difícil mesmo, Marco. Eu acho que a coquetelaria brasileira tá num momento de evolução, tá subindo a ladeira ainda. Sabe? A gente subiu bem a ladeira, né? De uns anos pra cá, de
sei lá, anos, meses, depende do seu ponto de vista, mas eu acho que a gente vai subir ainda. Eu acho que depende... o que é engraçado pra mim na coquetelaria brasileira, que é a mesma coisa que o Márcio Silva fala. A gente ainda tá fechado num clubinho. O que esse clubinho decidir, meio que vira tendência. Eu não gostaria que fosse assim, sabe? Tá muito limitado a certos bares, principalmente esse lance de 50 Best e tal. O que eles fazem, os outros copiam. Eu adoraria e torço para isso mudar, sabe? Pra gente tornar tudo mais amplo, dar mais espaço para criatividade, sabe? Porque o que eu enxergo no mercado é que é tipo um querendo copiar o cara que tá bombando no 50 Best. Não. O que eu acho... Marco, o futuro eu não consigo prever, mas a dica que eu dou para os profissionais que esse futuro vem da atitude do trabalho dos profissionais que estão em atividade hoje. Tentarem ser criativos, bem criativos, mas estudarem mais a base, sabe? O básico, o princípio de tudo. Eu acho que isso está faltando no Brasil, sabe? Eu acho que depende disso, o futuro pode ser um ou outro, o futuro próximo, né, meu? Que hoje em dia tudo é tão dinâmico, cara, que o futuro tá... Daqui 6 meses tudo vai estar diferente pra caramba, cara. Você pensar daqui o que era 3 anos atrás... Sim. Quando você estava 5 anos atrás, você estava no Mini. Nossa, totalmente diferente. Irmão, eu peguei uma fase no Mini que só saía um drink que eu fazia com framboesa e maracujá, cara. Você entende isso? No Mini. Saía, era tipo 40% das nossas vendas era aquele drink. Eu tentei fazer ele super não sei o quê, mas era isso, cara. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Vamos lá? Quais foram os seus mentores de bar? Dale DeGroff, Gary Regan. Eles. Ótimo. Quem era o Spencer 10 anos atrás? Pera, a gente tá em 2019. O Spencer, há 10 anos atrás, era um cara que trabalhava em 2 trampos, não 2 horários. Trabalhava de garçom de dia na Central das... isso, 99? Peraí, deixa eu lembrar. Acho que é... 2009. Não. 2009, não. Então não. Puxa, então tá. Peraí. É isso. Eu tava trabalhando no Piola, é isso. E estudando que nem um monstro, indo contra o lugar que eu estava, já fazia gelão, os caramba, já conhecia Jerry Thomas, toda a história da coquetelaria, mas eu não tinha espaço para demonstrar o que eu sabia fazer. E eu estava na fase saindo dessa época que eu estava bitoladaço em treinar flare. Mas eu treinava flare, mas nunca parei de estudar coquetelaria a fundo. Quem será o Spencer daqui 10 anos? Espero que eu esteja vivo. Pra qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não rolou? Pro Marco de la Roche. Vamos fingir que não rolou, vai. Tá bom, vai. Fingir que não rolou umas 500 vezes. Não, foram poucas. Você se arrepende do quê? Nossa, meu. Acho que de nada, cara. Acho que os erros que a gente comete são aprendizados. Me arrependo de... Sei lá, meu. Não sei o que falar. Não sei, Marco. Juro que eu não sei do que eu me arrependo, meu. Tá bom. O que você seria se você não fosse bartender? Programador ou músico, com certeza. Você é chegada no rock, né? Você toca os Paranauê. Eu tô estudando bastante, cara. O que você toca hoje de instrumento? Eu toco contrabaixo, cara. Tô estudando bem. Teve uma época que isso você não tocava, legal, né? Isso é legal você tocar no assunto, que eu sei que agora não tem tanto tempo para responder, porque esse lance da saúde mental do bartender, eu deveria ter falado isso antes. Sim. Você ter um hobby é muito importante para você desbaratinar esse estresse, essa loucura que você passa quando você tá trabalhando. Quais são então seus eu queria hobbies? tocar baixo.
É? Sim. Legal. O que a profissão de bartender te deu de mais importante na vida? Contato com diferentes pessoas, aprendizado, vivência, viagens, muita paixão, muito amor. Eu descobri a essência do que é você gostar de uma profissão, sabe? É tudo, cara. A profissão de bartender é tudo na minha vida, cara. Não tem como eu dizer que não. Se uma marca chegar com um checão na sua mão, você não sai do bar, não? Depende, né, cara? Óbvio que não tem como falar que não, mas provavelmente não. Vamos fazer um momento aqui Nostradamus. Sabe como é que é isso aqui? Não. Não sabe, não. Me ensina. Você tem que me dizer qual que é um bartender que você tá vendo evoluir muito nos últimos anos, que você acha que vai dar bom. Marlon Silva. Quem e por quê? Marlon Silva é o subchefe do Balaio, ele era meu subchefe no Frank Bar, ele é o cara mais apaixonado pelo ofício que eu conheci nos últimos anos. Muito bem. Pra saideira, você vai poder dizer aqui, se essas fossem as suas últimas palavras na sua vida, o que você diria pro seu filho? Eu estarei com você em qualquer lugar e você é a razão da minha vida, eu te amo mais que tudo. Muito bonitinho. Então é isso, meu querido. Chegamos a esse momento gatão, final. Que delícia. Obrigado. Queria que você Espero não ter falado tanta besteira. Não, espero não quebrar copo agora que eu já tô ficando bêbado com essas cervejas. Deixa o seu recado aqui final pra quem tá nos ouvindo até agora. Sim, sei lá, vou tentar não ser clichê. Principalmente para os bartenders que estão pras, né, que bosta de língua portuguesa machista, que estão começando, tenham paixão, entendam que essa profissão é difícil, consome, mas entrega, como o Marco falou, perto das outras, a gente consegue. Só que o que eu humildemente, do fundo do coração, peço, levem o ofício de bartender como se você fosse um médico, um advogado, que são as profissões que a sociedade valoriza, tal. Estudem, enxerguem o ofício de bartender como uma profissão real. Estudem. É isso. Muito bom. Spencer, foi um prazer enorme ter você aqui. Todo meu, Marcos. Que legal. Muito obrigado. Que muitos bartenders desse país possam ouvir esse papo aqui, essas suas palavras. Espero que sim, irmão. E é um prazer ter você todo meu. Na minha trajetória também. Enorme prazer. Bom demais. Bati no microfone, desculpa, gente. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Só pra dar a mão pra esse Marco, pra esse cara monstro que tá... Cada dia ele é... O Marco, ele é impressionante. Ele quer se superar a cada dia, né? Cada dia você vem com uma novidade, você faz algo novo, revoluciona esse mercado, né, Faz cara? Tudo pra não trabalhar. Não sei o que tô falando. Então estamos terminando mais um Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Se você quiser enviar o seu comentário pelo @mixologynews dizendo quem você quer ver no próximo episódio, deixa o seu like, se inscreva no nosso podcast e acompanhe aí toda semana, sexta-feira, a gente coloca aqui uma belezinha para falar um pouquinho mais sobre a sua história e as suas palavras divinas como Mestre Spencer. Beijos, nadem muito bem.